Oi, pessoal! Bora falar de uma mudança que, olha, é bem importante nas regras de segurança do trabalho aqui no Brasil. Uma mudança que finalmente coloca a saúde mental em primeiro plano. A norma regulamentadora número 1, a famosa NR1, foi atualizada para incluir os riscos psicossociais. Vamos mergulhar no que isso significa de verdade. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos começar com este número: 12 bilhões. Essa é a quantidade de dias de trabalho que são perdidos todos os anos no mundo inteiro por causa de depressão e ansiedade. É um número que faz a gente parar para pensar, né? E todo esse tempo perdido custa quanto? A gente está falando de quase US$ 1 trilhão. Esse é o rombo que a baixa produtividade causa na economia global anualmente. É um valor que mostra que o problema é gigantesco. E trazendo a conversa aqui para o Brasil, o cenário infelizmente não é muito diferente não. Em 2022, se a gente somar todos os transtornos mentais, eles já eram a segunda maior causa de adoecimento relacionado ao trabalho. Ficam ali com mais de 8% dos casos, perdendo só para as dores nas costas. O que esses números todos mostram, né? Que a gente não está falando de casos isolados, mas sim de uma verdadeira crise, muitas vezes silenciosa, dentro dos ambientes de trabalho. Uma crise que, felizmente, agora está começando a ser encarada de frente, de forma oficial. Então, o ponto é esse: os dados não mentem. Cuidar da saúde mental no trabalho virou uma pauta urgente. Impacta a economia, a produtividade das empresas e, claro, o mais importante de tudo, a vida e o bem-estar das pessoas. Ok, diante dessa crise toda, qual foi a resposta oficial? Bom, foi a atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1. É ela que agora dita as novas regras do jogo que as empresas vão ter que seguir. E vale dizer que essa mudança não veio do nada, não. Foram 3 anos de muita discussão e estudo até a portaria ser publicada, lá em agosto de 2024. E atenção para as datas. A nova regra passa a valer para todo mundo a partir de 26 de maio de 2025. Mas, na prática, o que mudou de verdade? Antes, gerenciar esses riscos era uma coisa que estava meio subentendida na lei. Agora não. Não tem mais margem para dúvida. A nova regra é explícita, é obrigatória. A lei agora basicamente deu nome aos bois, deixando bem clara a responsabilidade das empresas. E atenção para um ponto que é super importante aqui. A norma deixa claro, o foco é única e exclusivamente nos fatores relacionados ao trabalho. Ou seja, o objetivo não é de jeito nenhum invadir a vida pessoal de ninguém. A análise é sobre as condições que o trabalho oferece. Beleza, a regra mudou. Mas e na prática? Como é que as empresas vão gerenciar esses riscos? Existe todo um passo a passo, uma estrutura que as organizações agora precisam seguir. Antes de mais nada, vamos entender direitinho o que são esses tais fatores de risco psicossociais. Pensa assim, são perigos que nascem de uma má organização, de uma má gestão do trabalho. E eles podem causar danos bem sérios, tanto psicológicos quanto físicos, como burnouts ou depressão. Para não ficar só na teoria, o próprio guia que explica a norma traz uns exemplos bem claros. Assédio moral, sexual, sobrecarga de trabalho, falta de apoio da chefia, pouca autonomia para tomar decisões, tudo isso é considerado fator de risco. E as consequências vão de transtornos mentais até problemas físicos, como as lesões por esforço repetitivo. E olha só, antes mesmo de sair fazendo a avaliação de risco, o guia recomenda 4 passos essenciais. Primeiro, ver se precisa de ajuda de especialistas. Segundo, envolver todo mundo no processo, da diretoria aos funcionários. Terceiro, deixar claro quem é responsável pelo quê. E por último, mas talvez o mais importante, manter uma comunicação sempre aberta e transparente com a equipe. Tá, mas como tudo isso se aplica no dia a dia? Vamos pegar um exemplo prático para a coisa ficar mais palpável. Vamos imaginar o seguinte: um escritório pequeno faz uma análise e percebe que o principal problema ali, o grande fator de risco psicossocial, é a carga de trabalho excessiva. Esse é o nosso ponto de partida. E aí, o que fazer? O guia dá várias sugestões práticas. E o interessante é notar que o foco é sempre na organização do trabalho. Criar jeitos de priorizar tarefas, dar mais autonomia, garantir que as pessoas façam pausas de verdade, longe da mesa, e até mesmo avaliar se não é o caso de contratar mais gente. A ideia é sempre ajustar o sistema e não apontar o dedo para o trabalhador.
Bom, para a gente fechar, vamos amarrar as pontas e entender o que tudo isso significa na prática, tirando algumas dúvidas que sempre aparecem sobre esse assunto. E aqui vem a pergunta que talvez seja a que mais preocupa muita gente. Esse processo todo serve para fazer uma avaliação psicológica de cada pessoa da equipe? A resposta é um sonoro e claro não. O objetivo, mais uma vez, não é avaliar a saúde mental de ninguém. O objetivo é analisar as condições de trabalho para evitar que as pessoas adoeçam. O foco é no ambiente, é na prevenção. Então, para resumir de vez, a grande palavra aqui é prevenção. O foco é sempre nas condições de trabalho, não no indivíduo. A responsabilidade é de todo mundo, empresa e equipe. E tudo isso faz parte de um processo que não acaba, de melhoria contínua, para criar um lugar de trabalho que seja genuinamente mais saudável para todos. E para fechar, fica uma reflexão, né? Agora que as regras do jogo estão mais claras, o desafio vai além de só cumprir a lei. A pergunta que fica é: como os ambientes de trabalho podem usar essa nova estrutura não apenas para gerenciar riscos, mas para se tornarem lugares que de fato promovem o bem-estar? Fica aí a provocação para a gente pensar.